Pronto. Algumas das atividades, elas pedem a seguinte coisa. Seja um vetor de elementos, onde você tem elementos que estão, por exemplo, um deles que é soldados em posição. Você tem elementos de valor 0, elementos de valor 1. Aí ele pergunta a seguinte coisa: quantas vezes aparece um 0? Ui, que eu estou sem mouse, está ficando feio. Quantas vezes aparece um 0 perto de um 1? Aí você poderia pensar, ops, esse 0 está perto desse 1. Ou então, quantas vezes aparece o 1 perto do 0? Ou então, o 1 com um dos dois lados. Então, sempre que você tem que pensar em posição, você cai em um problema. Esse cara aqui nas pontas, ele não tem o elemento da esquerda e esse daqui não tem o elemento da direita. Então, das duas, uma. Ou você calcula só os elementos do meio primeiro, porque todos eles têm o elemento da esquerda e o elemento da direita, e aí pensa nesses daqui excepcionalmente, né, que seria assim, em termos de eficiência o melhor, ou você cria funções auxiliares para impedir de você olhar fora da planilha. Vou aqui pensar nesse caso. Então, vou apagar isso daqui. Então, eu vou fazer uma pergunta seguinte. Imaginando que o 0 são as mulheres e 1 são os homens, eu quero saber quantos homens não estão perto de mulheres. Pronto, a pergunta é essa. Então, por exemplo, eu tenho 1, 2, 3. Esses 3 aqui não estão perto de nenhuma mulher. Mas todos esses daqui têm 0 ou de um lado ou 0 do outro. Então, a minha pergunta poderia ser: quantos elementos são 1 e tem 0 ou de um lado ou do outro? É equivalente. Quantos homens estão perto de mulheres? Então, se eu fosse perguntar quantos homens estão perto de mulheres, nosso problema ficaria assim: 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Exemplo. Sempre que você vai lidar com vetor, já que você não sabe dessa questão da esquerda e direita, você teria que fazer algo do tipo assim: para cada posição, para cada i em range do figs, não é figs não, vou chamar aqui de array. Então, vamos lá, eu quero homens. Para ser homem, ele tem que ser 1. Então, primeira coisa, se o i for igual a 1. Ó, eu vou começar a fazer do jeito errado, mas para vocês entenderem. Primeira coisa, ele tem que ser homem. Segundo, ele tem que estar perto de uma mulher. Então, tem que ter uma mulher do lado esquerdo ou do lado direito. Para eu verificar se tem uma mulher, não é i igual a 1, né? É array na posição i igual a 1. Então, esse cara é homem. Array na posição i é igual a 1. Como é que eu sei se tem uma mulher do lado esquerdo? Na posição i menos 1. Isso daqui seria o lado esquerdo. E como é que eu sei se é do lado direito? I mais 1. Então, o que é que eu quero? Bora lá. Depende muito da pergunta, mas quantos homens tem uma mulher ou do lado esquerdo ou do lado direito? Seria essa a pergunta. Então, primeiro tem que ser homem. Se array i for igual a 1. Segundo, pode ter uma mulher do lado esquerdo ou pode ter uma mulher do lado direito. Por que esse if aqui está errado? Porque nem sempre vai ter gente do lado esquerdo e do lado direito, não é verdade? Então aqui eu teria que fazer o teste. Se esse cara existe, então se i for diferente de 0, vai ter uma mulher do lado esquerdo. Aí como é que vai ficando nosso código, né? Ou i for diferente de tamanho menos 1,
lado direito. Rapaz, que código feio. Vamos fazer feio e depois a gente tenta dar uma melhorada nele. Então, se ele é homem e tem uma mulher do lado esquerdo ou tem uma mulher do lado direito, então eu aumento minha contagem. Então, está aqui o nosso código feio, mas está aqui o nosso código. Será que dava para a gente dar uma melhorada nesse código? Dá. Primeira coisa que você poderia ver é, você está vendo que eu tenho um if dentro do outro aqui? Aí você pensa, um if dentro do outro pode virar um i. Aí você pensa, rapaz, eu vou fazer o seguinte. Se ele for homem e ou tem uma mulher do lado direito ou tem uma mulher do lado esquerdo, melhorou ou piorou? Piorou, né? E piorou muito, não foi não? Piorou muito. Como é que a gente faz isso? A gente pode pensar muitas vezes na negação. Então, ao invés de fazer esse catatal todo, nosso objetivo é tirar os ifs um de dentro do outro. Então, eu vou fazer o seguinte. Se ele for mulher, eu vou para o próximo elemento. Continue. Então, eu já tirei um nível de indentação aqui. Se ele chegou no if de baixo, é porque ele é homem. Porque se ele fosse mulher, ele tinha ido para o próximo for. Concorda? Pronto, já tirei o nível de indentação. E segundo, ao invés de colocar esse monte de operadores lógicos, eu poderia, já que eles não estão amarrados, fazê-los individual. Se ele não é o 0 e tem uma mulher à esquerda dele, aumente a contagem. Se isso aconteceu, posso ir para o próximo. Ou então fazer aqui um else. Ficou um pouquinho melhor, né? Um pouquinho melhor. Tá vendo? Um pouquinho melhor. Só que, dependendo da forma como eu faço a pergunta, isso daqui muda tudo. Exemplo, eu quero que ele seja homem e não pode ter mulher perto dele. Ops, não pode ter, então isso daqui muda. Eu tenho que olhar para o cara da esquerda e o cara da esquerda tem que ser homem. Eu tenho que olhar para o cara da direita. Então, uma forma bem fácil de ver isso é pegar todas essas pequenas condições de existência ou não existência e botar para uma função separada. Ó, aqui, ó, vamos fazer o teste aqui. Ó, a funçãozinha auxiliar que quebra um galho para um monte de questões. É valor. Se nesse vetor essa posição é esse valor. Olha a pergunta que eu estou fazendo. Nesse vetor, essa posição é esse valor? Para que isso seja verdade, a posição precisa existir. Então, se a posição for menor do que 0, ou a posição for maior ou igual ao tamanho do array, então retorna falso. Se a posição não existe, ela não pode ter esse valor. E se a posição existe, basta eu testar. Será que esse vetor nessa posição é esse valor? Você pode ter achado que essa função é inútil, mas não, ela não é inútil. Porque ela consegue resolver todos esses problemas onde você não sabe se o elemento está ou não está dentro do vetor. Então aqui eu poderia testar o seguinte. Será que nesse array, essa posição é igual a 0? Será que nesse array essa posição olha como ficou mais simples. Se não é mulher, volta. Se tem uma mulher do lado esquerdo, aqui é I-1, né? Ou se tem uma mulher do lado direito, então aumenta a contagem.
Está mais simples o nosso código? Muito mais simples. Se a posição i menos 1 é igual a 0 ou a posição i mais 1 é igual a 0, então eu aumento a contagem. Por que eu consegui me livrar daquele monte de coisa? Porque esse tem valor ou é valor, antes de acessar, verifica se o elemento existe. Se ele existe, ele pode testar se o valor existe. Essa funçãozinha auxiliar, se vocês entenderem ela vai fazer com que todos os problemas que verificam limites fiquem muito mais fáceis, porque aí você consegue construir o teu código sem o tempo todo ter que ficar até verificando limite. Então, se array i é igual a 1, e se ele é homem, e a da esquerda é igual a 0, ou então até aqui isso ficaria melhor, não fica tão ruim não. Aí aumenta a contagem. Está dentro do aceitável, porque você consegue ler de forma fluida. Outra funçãozinha auxiliar que quebra um galho pra caramba. E tem muitas dessas daqui que fazem essa quebração de galho. Então, o que é a ideia? Sempre que você for trabalhar com vetores, se você puder, crie funções auxiliares. Todas as que você puder imaginar, todas. Porque elas vão ficar sendo reutilizadas o tempo todo antes que você perceba. Imprimir vetor, imprimir colocando vírgula, imprimir com separador. Então, tudo que vocês puderem, coloquem em funções auxiliares. Tudo bem, meu povo? Então, amanhã a gente faz o nosso teste. Tudo bem? Eu não vou cobrar nada do que eu fiz hoje, só mesmo os conteúdos que a gente já tinha dado dos últimos 15 dias para cá, que foi vetor, laço e vetor, laço, mas vetor só aquele início mesmo. Vetor, laço e if else. Tu fizeste alguma coisa da chamada? Toda? Tá. Pois então, valeu pessoal, a gente se vê amanhã. Cara, esse calor mata a gente, né? Eu perguntei, eles disseram que não tem previsão de consertar. Estamos sem dinheiro.